Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, tô morrendo de saudade. Hoje nós vamos fazer uma aula prática de pintura, tá? A gente vai fazer pintura corporal. Então a gente pode fazer na mão, no rosto, no antebraço, na perna. As crianças vão querer fazer em vários lugares, também os adultos que vão estar no evento também gostam de fazer as pinturas, tá? Então é isso. Pessoal, além dos pincéis, como eu falei, vocês precisam ter um copo com água, tá? Onde vocês vão molhar o pincel de vocês para lavar e um pano ou um pedaço de papel para estar secando e tirando o excesso da tinta, porque senão mancha o desenho, tá? Então precisa ter um paninho, pode ser um papel também, tá bom? Fiquem à vontade, ou um lenço umedecido, tá? Bom, pessoal, no kit de vocês, como a gente já falou no vídeo anterior, foi enviado aí 3 tipos de pincéis, né? Como esses que eu vou mostrar aqui. Esse aqui com a cédula mais durinha, tá? Esse mais fino, que é pra fazer os contornos, pra fazer os detalhes. E esse que tem mais cédula aqui, molinha, pra preencher o desenho. Vocês vão usar da forma que vocês se sentirem mais à vontade. Eu prefiro riscar com esse com a cédula mais firme, tá? Ela é mais durinha. Me dá mais firmeza para riscar o meu desenho, tá? Então o primeiro desenho será aranha. Então vocês peguem qualquer tinta que vocês queiram aí, tá certo? Eu vou pegar essa preta aqui. Então eu vou utilizar esse para fazer apenas a parte de fora, o contorno do meu desenho. Então eu vou marcar o meu desenho, tá? Então eu vou fazer um círculo. Tá vendo? E vou fazer um outro mais oval embaixo. Ele me dá mais firmeza, esse pincel. Aí vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Ó, um menorzinho e um maior, mais oval. Eu vou preencher esse desenho com tinta. Então eu vou utilizar o mesmo pincel, tá bom? No caso eu dei essas opções pra vocês verem qual que é a melhor. Então eu vou preencher, ó. Eu vou pintar todo o meu desenho. Na hora que vocês forem pintar, tirem o excesso da tinta para o desenho não ficar melecado. Ele tem que ficar mais seco possível. Acabou a tinta do pincel? Molha e tira o excesso, tá? Então eu peguei tinta suficiente aqui para fazer o corpo da minha aranha. Agora, eu vou utilizar o pincel para detalhe, o mais fininho. Vocês receberam aí um pincel fininho, porém tem alguns que são um pouco mais grossos, mas vocês podem cortar os pelinhos para ficar mais fininho para vocês fazerem o detalhe. Aí vocês cortam com a tesoura mesmo, tá bom? Então aqui, ó, melequei o meu pincel aqui, né? Então eu vou fazer um risco menor, um maior e um menor. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Os do meio são maiores que os da ponta. Vou fazer isso do mesmo lado, do outro lado, tá? Então... E ficou assim. A aranha vai ficar desse jeito? Não. Então agora eu vou fazer os pezinhos, tá? Eu fiz as perninhas, agora eu vou fazer os pezinhos. Então, vou puxar pra baixo. Tá vendo? O do outro lado também eu vou puxar pra baixo. Então vai ficar assim. Os outros eu vou puxar pra cima, ó. Viu como ficou minha aranha? Percebam, quanto maior o desenho, mais bonito. Então é interessante quando vocês forem fazer o desenho na mão, vocês preencham toda a mão, tá vendo? Ele fica mais destacado, não faça um desenho muito pequeno. E para vocês que estão começando ainda, estão praticando, façam um desenho maior para vocês conseguirem ter mais firmeza nas mãos, tá bom? Percebam que eu finalizei ela com o glitter, tá vendo? Então eu joguei o glitter para dar um efeito legal na pintura. Então quando vocês finalizarem, ainda que ela estiver secando, joguem o glitter pra ficar bonito, tá bom? Bom, pessoal, quando vocês abrirem o potinho de vocês, algumas tintas, vocês vão perceber que tem um pouco de óleo nela em cima, porque faz tempo que a gente não utiliza. Então vocês precisam mexer, tá bom? Pra misturar aquele olhinho com a tinta que fica embaixo, tá? Então agora nós vamos fazer o outro desenho, nós vamos fazer uma flor. Então eu peguei aqui o pincel da cédula mais durinha, tá certo? Vou passar aqui um pouquinho, tiro o excesso e vou fazer uma bolinha branca aqui, ó. Eu já estou fazendo a bolinha com preenchimento, certo? O interessante é você utilizar não só a ponta do pincel, mas usar a parte do meio também para fazer o preenchimento, tá vendo? Aí agora eu vou pegar o outro pincel. No caso, vocês molhem aí, lavem o pincel de vocês, tá? Aí eu vou passar agora esse vermelho, tirei, e vou fazendo aí bolinhas em volta. Então eu vou desenhar primeiro a minha flor, depois eu preencho. Ó, fiz uma bolinha e tenta fazer o mais padrão possível, tá? O tamanho mais parecido. Errou, faz de novo. Ó, viu como tá ficando? E aí você vai fazendo até preenchê-la toda, viu?
Nisso você vai pegar um pouco da sua tinta e vai preencher todo esse vazio que ficou. Cuidado para não puxar a tinta de dentro, para não manchar o desenho, porque ela ainda está molhada, então vá com calma. Percebam que tem uma parte que está com mais tinta, então é o excesso de tinta. Então não preciso pegar mais tinta e pôr no meu pincel. Eu puxo a tinta que está já na minha mão, certo? E aí ficou pronta a minha flor. Vou utilizar aquele pincel que eu tenho para desenho, para fazer os detalhes, o fininho. E aí eu vou desenhar aqui as minhas folhinhas do lado de fora. Tá certo? Não tem um padrão para fazer a flor, tá? Vocês façam a flor do jeito que vocês quiserem. Mas tentem fazer a flor preenchendo toda a mão. E para finalizar aqui, ó, eu vou jogar um pouco do glitter para deixar ela mais bonita. Tá vendo? Então é isso. Essa foi a nossa segunda pintura corporal. Bom, pessoal, para finalizar a flor eu fiz esse contorno e fiz esses detalhes. E aí fica a critério de vocês fazerem, tá bom? Bom, agora nós vamos para a terceira pintura, tá? Agora vai ser uma pintura mais complexa. Nós vamos fazer um leão. Então, a princípio, a gente escolhe alguma cor, né? Que a gente tem aí para fazer o rosto, a parte de dentro. Escolha uma cor mais clara, tá? Bom, então a gente vai fazer esse formato aqui, ó. Tá vendo? Esse formato. E aí a gente preenche com toda a tinta. E a parte de baixo é o rosto, a parte da boca, e em cima a parte onde vai ficar os olhos. Utilizem pouco da tinta, tá? Por conta que a gente vai fazer um detalhe no meio, então para não misturar as cores e para secar mais rápido, certo? Agora nós vamos utilizar o pincel mais fino para fazer os detalhes. Então eu vou fazer aqui no meio um triângulo, tá vendo? Para ser o nariz. Em cima, para fazer os olhinhos, eu também vou fazer 2 triângulos, bem pequenininhos, certo? Tá vendo? E vou preencher agora esses triângulos. Se você perceber que a tinta de baixo ainda está muito molhada, você espera secar um pouquinho, sopra, tá bom? E aí ficou assim, ó. Vou puxar agora a parte de baixo para fazer a boca do meu leão. Ficou assim, ó. Vou fazer 3 pinguinhos do lado, de cada lado. E vou puxar aqui os bigodes do meu leão. Ainda não está parecendo um leão, né? Parece o quê? Um coelho. Você pode utilizar também esse rostinho aqui para fazer um coelho, para fazer um urso, só que aí você muda, né, a parte de baixo da boquinha. Você faz o dentinho, em vez de fazer essa boquinha aqui. O leão ele vai surgir agora. Aí vocês vão pegar aquele pincel da cédula maior, tá vendo? Aquela mais firme também. E aí vocês vão passar a tinta. Vocês vão fazer borrões aqui, ó, do lado de fora, ó. Tá vendo? Como se fosse um sol. Então você vai preenchendo todo ele, ó. Certo? Então você preenche todo o seu leão. Todo o rosto, vai preenchendo, é borrões mesmo, tá? É como se fosse para dar a entender que é a juba, o pelo do leão. Então, tire o excesso e vai fazendo aqui a jubinha do leão. Não tem problema se ela encaixar aqui junto com o branco, que é o rosto de dentro, tá vendo? Se pegar, não tem problema. Aí agora, mesmo com o meu pincel sujo com a tinta vermelha, eu vou passar aqui dentro dessa tinta branca para virar um rosinha praticamente. Aí eu pego ele e eu vou passar por cima, mas não em todo, só uns detalhes assim do branco, para dar uma manchada no meu vermelho e parecer que é uma continuação do rosto, certo? Aqui, ó, ficou assim, tá vendo? E aí agora, para dar um detalhe, eu vou pegar a cor mais escura que eu tiver aí
e vou fazer detalhes em volta. Eu tô fazendo de preto mesmo. Vocês receberam só 2 tintas, então pega a mais clara para fazer o rosto e essas manchas depois, tá certo? E a mais escura você faz esse detalhe, tá? Então aqui tem o nosso leão prontinho. Aí você pode pintar também a boquinha dele, né? No caso aqui a linguinha, pintar de vermelho. E é isso. Tá pronto o nosso leão. E aí para fazer o acabamento, vocês jogam um pouquinho de glitter. Não é difícil, tá? Vocês precisam só praticar. O nosso leão tá pronto. Desse leão eu consigo fazer também um coelho, consigo fazer um urso, consigo fazer um gato. Vai depender aí da criatividade de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, pessoal, vocês viram que não é difícil, vocês só precisam praticar. Então, como eu disse no vídeo inteiro, errou, apaga, faz de novo e vai tentando, tá? A firmeza eu costumo dar uma dica, que a minha firmeza no meu pincel é quando eu apoio aqui, ó, essa parte de baixo e dou firmeza para estar construindo o meu desenho. Então, aí vocês têm que buscar o melhor jeito de vocês fazerem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.